eu sou a Paola Alexandra, esse é o Livros e Fuxicos e hoje eu vou contar pra vocês quais são os piores livros dos meus autores favoritos. Falei sobre isso em uma das minhas outras redes sociais e o resultado desse vídeo foi muito legal, gerou conversas que eu amei e eu pensei, por que não trazer essa pauta pro YouTube para que a gente possa conversar mais sobre você amar um autor, amar o estilo de escrita dele e ainda assim um ou outro livro não te conquistar, não te envolver, você conseguir olhar aquela história de uma forma racional e entender que ela não funcionou para você e que ainda assim você continua gostando e querendo acompanhar o trabalho daquele autor. Acho que uma das coisas mais valiosas que eu aprendi com os meus anos falando de livros na internet é conseguir racionalizar um livro, entender que às vezes um livro imperfeito vai me emocionar e me envolver de uma maneira única e às vezes um livro perfeito, todo planejado, sem nenhuma ponta solta, não vai funcionar comigo e tá tudo bem. Principalmente quando a gente fala sobre autores favoritos. Já vou começar com Brittany Cherry, autora dona do meu coração. Quando o assunto é romance contemporâneo, eu simplesmente amo tudo que essa mulher escreve, mas O Silêncio das Águas é o livro da autora que eu menos gosto. É um livro meio polêmico, porque a maioria dos leitores ama demais. Acho que é um livro muito emocionante, muito potente a maneira como a autora constrói os protagonistas, mas uma das coisas que faz com que eu não goste dessa história é que aqui a gente tem uma protagonista com um trauma muito grande e o trauma dela vai ser curado de uma maneira milagrosa por causa do amor. Pra mim, quando eu li isso, me gerou um incômodo muito grande, principalmente diante das temáticas que são abordadas aqui. Mas também, gente, é o livro que a própria autora disse que se colocou muito naquela história, que ela viveu coisas muito parecidas com a protagonista, então se derramou nas páginas do livro e eu consigo ver o quanto aquela história é importante para Brittany Cherry, mas ainda assim não funcionou para mim a resolução do grande conflito da protagonista. Eu realmente achei muito problemático você trazer aqui um trauma sendo curado de uma forma muito milagrosa, de uma forma muito instantânea por causa do amor. O que não tira o mérito da história, a história tem um drama incrível, tem um romance muito bonito sendo construído, mas realmente não funcionou para mim. Eu não consegui ignorar para mim essa resolução mágica que o livro apresentou. Emily Henry é hoje a autora que tudo que ela escrever eu vou o quê? Ler. Porque assim, eu adoro a forma como ela escreve. Posso dizer que eu já li todos os livros da autora publicados aqui no Brasil. Ó, vamos deixar as capinhas aqui pra vocês. Eu li até o romance paranormal dela, que foi um dos primeiros livros escritos pela Emily Henry e veio pro Brasil pela editora HarperCollins e eu gostei muito desse livro, apesar dele não ser perfeito. Ele foi um livro que gerou muitas emoções e que mexeu muito comigo por causa de todas as temáticas que são trabalhadas através da protagonista. Eu fico meio dividida entre, assim, os livros dela que eu menos gosto, porque mesmo que eu não ame, favorite um livro da autora, ainda assim eu sempre me envolvo com seus personagens. Mas se eu fosse ranquear aqui pra vocês, né, o que eu menos gosto hoje, tá? Eu não sei se amanhã isso vai mudar. Antes eu pensava diferente, mas hoje o que talvez eu menos goste é o De Férias com Você. A narrativa aqui entre idas e vindas é incrível. Eu lembro como se fosse hoje do desfecho dessa história e da conversa, do diálogo maravilhoso que os protagonistas têm embaixo de chuva, saindo de um bar. Aquilo foi algo que me marcou muito. Mas eu acho que esse é um dos livros da Emily que o conflito dramático é um dos mais rasos, é um dos mais superficiais. E levando em consideração que é um livro todo focado nesse grande conflito que separou esses melhores amigos, esse acabou virando, na minha visão de leitora, e ainda assim eu gosto dele, tá? Eu não acho ele um livro ruim, eu dei 4 estrelas pra ele. Julia Quinn é uma autora que marcou muito a minha história como leitora, principalmente como leitora e escritora de romances de época, e eu já li vários livros dela. Se eu for mostrar pra vocês a minha estante hoje, eu tenho um cantinho gigantesco que só tem livros da Julia Quinn, eu gosto muito e sempre tô lendo os lançamentos dela, mas tem um livro em especial da autora, gente, que eu simplesmente apaguei esse livro da minha cabeça, que é Os Mistérios de Sir Richard. Aqui a gente tem um personagem que todo envolvimento amoroso com a protagonista feminina
feminina é uma mentira. Óbvio que vai ter aqui muitas reviravoltas, uma justificativa para todas as escolhas que ele faz, mas eu não consegui comprar o pedido de desculpa dele, eu não consegui comprar o amadurecimento dele, eu não consegui comprar essa história como uma história de amor. Para mim pareceu muitas outras coisas, menos uma história de amor. E eu acho que tem alguns personagens masculinos da Julia Quinn que são, sim, problemáticos. Por exemplo, o Sir Richard é um deles. O protagonista de Mais Lindo que a Lua, eu acho esse personagem masculino. O O, assim, se eu fosse dar uma nota pra ele, seria nota dó, porque o cara, ele maltrata, ele é grosso, ele é stalker quase da personagem feminina. E uma história que era pra ser um reencontro de um casal que vai ter uma segunda chance de se apaixonar, parece algo tóxico, no qual essa mulher vai ter que abrir mão de muitas coisas pra aceitar o turrão, o ogro desse personagem. Acho que uma coisa é, a gente gosta de personagens ogros na história, mas ogros que sabem amar. Agora, se você bota o personagem só ogro, que não consegue equilibrar o quanto ele é chato com o quanto ele é rendido pela mocinha, aí a gente não gosta mesmo. Então, essa história, por exemplo, é uma história da Julia Quinn que não me desce. Também tem um problema, por exemplo, com A Caminho do Altar. Eu gosto muito dos Bridgertons, obviamente sou apaixonada, mas esse é o livro da série que eu menos gosto. E aqui não é por causa do Gregory, protagonista masculino, muito pelo contrário, eu adoro ele, mas por causa da mocinha. Eu achei que o foco aqui no romance dos dois foi ofuscado por todas as intrigas e aventuras que acontecem nesse livro, e a gente não vê, de fato, os dois personagens se apaixonando e construindo uma história de amor. Eu acho que o Gregory merecia uma história de amor mais rendida, e a mocinha, em alguns aspectos, me parecia que ela tava forçada a estar ali com ele. O que, de certa forma, ela tá. Então, assim, né? Mas é aquilo. Não gostei desses livros? Não gostei, mas continuo lendo e amando os livros da Julia Quinn. Cortesão por uma Noite, da Lisa Kleypas, entra muito nesse sentido do personagem masculino. É um personagem masculino que quer vingança. É um personagem masculino que foi machucado. É um personagem masculino com ego frágil. E aí, o que ele faz? Ele vai se vingar da protagonista. Só que, gente, é uma vingança que não tem redenção. Na verdade, tem uma redenção, mas é uma redenção que ela não consegue ofuscar tudo que esse homem faz. As manipulações, a mentira, a forma como ele usa a protagonista e as motivações dele até mesmo, sabe? É uma motivação tão focada no brio, no orgulho, que eu fiquei com tanta raiva desse homem, mas com tanta raiva desse homem. E olha que a Lisa Kleypas, ela tem vários protagonistas masculinos que tem, sabe, um pezinho ali, sabe, no politicamente incorreto. Porque a gente tá falando de romances de época que foram escritos e publicados entre 1990 e 2000. E essa época aqui, gente, o que nós aceitávamos e o que nós idealizávamos como um relacionamento amoroso era muito diferente do que a gente aceita e entende como amor hoje. Então, naquela época, os personagens masculinos, turrões, bravos, que não falam sobre seus sentimentos, que querem vingança, eram muito comuns e muito bem-vindos e muito bem aceitos dentro da literatura, porque a gente queria esses heróis mal compreendidos. Na verdade, eu acho que é porque é um reflexo da sociedade que tentava ver nos relacionamentos amorosos daquela época uma chama de esperança, onde não haviam pessoas que estavam predispostas e muito menos preparadas para falar sobre sentimentos. Então a gente via isso refletindo na literatura. E a Lisa tem vários livros dessa época, então tem vários livros com mocinhos assim que me dá muita raiva, mas esse em especial. E, gente, o livro é muito legal. Ele tem um mistério, ele tem ali, né, passa de um outro lado de Londres. Ele tem uma personagem feminina que me cativou muito, eu gostei dela, mas o mocinho, não consegui gostar dele. Então esse aqui, pra mim, é o pior livro da Lisa Kleypas que eu já li. E eu acho que eu já li quase todos os dela que foram publicados aqui no Brasil. Cassandra Clare é uma das minhas autoras favoritas. Eu gosto muito dos livros dela. E eu gosto muito como ela me ajudou a crescer e me enxergar como pessoa. Sério, os livros dela me ensinaram demais, me ensinaram sobre diversos tipos de amor, me ensinaram sobre amizade, me ensinaram a enxergar a força dentro de mim, me ensinaram sobre o que realmente significa ser família. Eu cresci muito lendo Cassandra Clare. E recentemente, o último livro de fantasia que ela lançou no Brasil foi O Portador da Espada. É um livro, assim, que eu tava super ansiosa pra ler, porque eu vi muita gente na gringa falando super bem. É uma fantasia adulta. A autora prometeu fugir do universo dos Caçadores de Sombras. Na verdade, foi a primeira vez que ela escreveu algo fora do universo dos Caçadores de Sombra. E aí lançou, logo o livro entrou no Kindle Unlimited. Eu já comecei a ler, super empolgada, mas assim, foi uma empolgação efêmera, porque logo eu não estava conseguindo fazer a leitura render. E aí eu me forcei demais, várias e várias vezes a terminar o livro. Cheguei a abandonar ele 3 vezes e li assim, abandonando. Tentei dar outras chances, mas é um livro que eu não consigo nem
terminar. Eu chego na metade dele e fico cansada porque eu não consigo me envolver com o universo, me envolver com os personagens. E a Cassandra Clare, pra mim, uma das maiores características dela é desenvolver personagens envolventes. Personagens com os quais a gente se identifica e torce por eles com tanto afinco que, assim, a jornada deles nos emociona. E aqui eu não consegui ver isso. Eu achei tudo muito semelhante a outros livros dela e, ao mesmo tempo, parecia que ela tava forçando pra que não fosse semelhante. E no final ficou no limbo ali, sabe? Em um limbo que não me agradou. E é bem triste porque... Enfim, mas, obviamente, continue lançando outras coisas, Cassandra Clare, porque eu vou continuar te lendo. Casa de Céu e Sopro é outra fantasia que eu comecei várias vezes e abandonei. E que, pra mim, configurou muito de que essa série em especial da Sarah J. Maas não é pra mim. Eu acho que a Sarah, ela tá se encontrando muito e amadurecendo muito dentro da literatura fantástica. Então a fantasia dela, que por muito tempo recebeu ali o estigma de baixa fantasia, agora tá em um patamar de fantasia alta, com mundos muito complexos e com um desenvolvimento social dos seus personagens muito grandioso. No primeiro volume dessa série, por exemplo, eu vi isso e eu adorei, eu devorei o livro. Eu devorei Christianity City. Falei certo? Não sei se eu falei certo, mas enfim. E aí o segundo livro, gente, eu acho que um dos pontos é porque eu não gosto do casal. Eu gosto muito da protagonista dessa série. Ela é incrível, mas o macho dela não me desce. Não me desce. Não sei porquê, entendeu? Ele não me desce. Então, como eu não comprei o romance, já pesa ali pra uma coisa que tenho mais resistência em aceitar determinadas atitudes. Aí eu comecei a ler esse segundo livro. Ai, gente, não. Não. Sei lá, parece uma mulher muito forte tendo que justificar certas coisas e escolhas que não são delas, tendo que segurar rojões por causa de um personagem masculino que não sei. De fato, pra mim, esse é o pior livro da Sarah J. Maas porque eu não consegui nem terminar de lê-lo. E foi por causa dele que eu resolvi abandonar de vez essa série aqui. E é isso, entendeu? Eu fico esperando coisas novas da autora. O Som do Amor é um livro da Jojo Moyes e eu amo a escrita da Jojo. Tudo que ela lança eu quero ler. Eu acho que ela também é uma autora que mistura drama com romance de uma forma incrível que sempre me emociona. Mas esse livro em especial é pra mim o pior livro da autora porque eu achei o romance forçado. Na época que eu li, eu gostei muito da construção dos personagens. Tem um mistério aqui atrás, né? Tem uma protagonista feminina recomeçando. Eu gosto muito das temáticas de recomeço. Eu gosto da temática musical que é abordada aqui. Eu gosto dos mistérios que envolvem a figura do personagem masculino, porque tem todos os preconceitos e estigmas que a autora aborda aqui. Mas não gosto de como o relacionamento amoroso foi construído. Eu não gosto de como tudo me pareceu muito superficial. Não gosto de algumas escolhas que foram tomadas. E tudo isso faz com que esse livro seja um livro passível. Então, assim, quando eu fui olhar a minha estante para gravar esse vídeo para vocês e comecei a ver quais são as autoras que mais têm quantidade de livros na minha estante e que me davam um crivo legal para eu vir aqui falar para vocês dos piores livros delas que eu já li, e bati o olho ali no cantinho só com os livros da Jojo Moyes, eu falei, cara, qual que é essa história aqui mesmo? Qual que é? Aí eu fui dar uma olhada na sinopse, fui ver algumas marcações que eu fiz no livro, eu falei, lembrei. Então, assim, é um livro passível, é um livro que não deixou nenhuma marca emocional como os outros livros da autora, porque todos os outros livros dela que eu li, eles me deixaram uma marca, uma impressão do quanto aquela história conversou comigo. E esse aqui é tipo, não. Então, pra mim, é o pior livro da Jojo. Colleen Hoover é uma autora também que eu tenho uma quantidade muito grande de livros dela, e é uma autora também que o que ela tá escrevendo, eu tô lendo. Eu gosto da forma como ela escreve, eu entendo todas as problemáticas que envolvem a figura da autora, e estou sempre ciente disso, mas ao mesmo tempo eu não posso negar que é uma autora que ela escreve, a forma como ela escreve faz com que eu sinta prazer lendo as suas histórias. E isso pra mim é muito importante quando eu vou abrir as páginas de um livro. Mas tem dois livros da autora que pra mim poderiam estar aqui entre os piores. Um deles é Tarde Demais. Eu acho esse livro extremamente problemático, a maneira como ele foi escrito, porque na minha percepção de leitora, eu senti uma romantização muito grande do vilão da história. Eu acho que essa romantização excessiva do vilão fez com que alguns papéis e alguns valores dentro do livro fossem invertidos. Hoje, eu vejo esse livro e entendo ele como um dark romance, então eu acho que ele cumpre o propósito, sim, de mergulhar na mente do vilão e trazer aqui a perspectiva dele do que é o amor. E eu acho que por ser um dark romance, você lendo e entendendo que é um dark romance, você consegue ali perceber que a autora estava brincando com limites do politicamente incorreto, que muito da narrativa ali problemática que ela traz faz parte da história, do molde da história, do molde desse dark romance. Mas ainda assim, eu não consigo gostar desse livro. Eu lembro de ter tido uma crise de ansiedade gigantesca lendo ele, que eu
ter chorado, de eu ter me sentido muito mal lendo. Então é um livro, assim, que realmente as temáticas trabalhadas, a forma como elas foram trabalhadas me incomoda demais. Mas eu acho que talvez o pior livro da autora, na minha perspectiva, ainda seja Novembro 9. Porque Novembro 9 não é um dark romance, ele é um romance. Então ele é vendido pra você como um romance. Mas ele tem aqui problemáticas completamente assustadoras. E eu acho que o mais assustador pra mim desse livro é que a primeira vez que eu li ele, por mais que eu tenha ficado com uma pulguinha na orelha, não foi algo que de fato eu percebi. Eu demorei pra perceber que aquilo ali não era saudável. E obviamente, gente, isso vem muito de uma construção do que eu aprendi como relacionamento saudável e de barreiras que eu precisei quebrar pra entender o que realmente significa amor. Eu acho que quando eu olho pra trás, todos os livros que eu já li na minha vida, todas as resenhas que eu fiz, todos os romances que um dia eu amei, eu consigo entender que muitos deles refletiam o que eu acreditava ser um amor e por muito, muito tempo a linha ali de um relacionamento saudável e tóxico pra mim tava muito mesclada, sabe? O Manuel precisou entrar na minha vida pra eu entender muito bem do que é ter um relacionamento saudável, pra eu aprender com ele também, né? Enfim, o ponto é que em Novembro 9 eu acho que a linha do saudável e do tóxico se mesclou completamente e não foi vendido dessa forma. Então não foi falado pra você, ó, esse relacionamento aqui, meu bem, cuidado. Não, ele é vendido como um romance e aí você lê como um romance e você fala, mas tá certo isso? Rapaz, tá certo isso? Então eu acho que talvez esse seja o pior livro da Colleen, porque, gente, sério, socorro, sabe? Agora é sua vez. Deixa aqui nos comentários qual é o pior livro da sua autora favorita ou daquele autor que aí vive tendo destaque na sua estante e nas suas leituras. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Vale dizer, gente, que a intenção desse livro é falar pra vocês que tá tudo bem você conseguir olhar pra um livro e achar ele ruim, que tá tudo bem você olhar pra um livro e ver todas as problemáticas dele e que a gente precisa incentivar cada vez mais esse senso crítico. Mas que, de novo, a minha opinião não é régua de valor. Então, o que eu não gosto, o que eu considero ruim, não qualifica a arte como ruim, que ela é apenas a minha opinião, porque não sou eu o detentor do que é certo e o que é errado dentro da arte. Só que conseguir falar sobre isso, né, falar que, apesar de não gostar de determinados livros, eu ainda consigo gostar da narrativa, da escrita, da construção dos personagens, do autor, isso pra mim é senso crítico. Então, é você conseguir avaliar prós e contras de cada uma das suas leituras. Então, é um exercício legal pra gente também. Para pra pensar aí nos seus autores favoritos, aqueles autores que você já leu vários livros. Qual que é o pior livro dele na sua perspectiva? E por que que é pior? Esse é um incentivo legal, sabe? Pra gente trabalhar a nossa mente. E pra gente entender também, né, gente, que opinião, gente. Opinião é igual... Cada um tem uma. Apoiadores queridos, um super abraço pra vocês. Obrigada por terem ficado até o final desse vídeo. Logo mais, a gente se encontra na Bienal durante o nosso encontrinho exclusivo que vai acontecer. E você que ficou até o final desse vídeo, um super beijo. Espero que você tenha gostado aqui dessa lista e de saber um pouco mais sobre os piores livros daqueles autores que dominam a minha estante. Beijinho e até mais. Tchau!